Boa noite, igreja amada, igreja comprada pelo sangue precioso de Jesus. Nós louvamos a Deus porque Ele nos dá a bênção, a oportunidade de podermos reunirmos como povo do Senhor, adorar e glorificar e engrandecer o nome dEle. E para isso eu quero convidar você que está aqui nesta hora e você também que nos assiste através das redes sociais, abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 63, aonde o salmista diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. O meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me bem dizer-Te enquanto eu viver, em Teu nome levanto as minhas mãos. Amém? E eu te convido a se colocar de pé nesta hora e juntos nós vamos engrandecer, glorificar ao único que é digno de receber toda honra, toda glória e todo louvor. Aquele que criou tudo e todas as coisas, criou você para o seu louvor. Adore ao Senhor, consagre a tua vida ao Senhor nesta hora. Aleluia, glórias a Deus, que realmente nós possamos viver as verdades desta canção,
Que a cada dia a gente possa consagrar a nossa vida, consagrar a nossa maneira de viver, as nossas atitudes para o nosso Deus. Que nós possamos a cada dia, não só no templo, não só quando nós estamos buscando a presença dEle, mas em todo lugar, aonde o Senhor permitir que você esteja, que a tua vida possa glorificar e exaltar e engrandecer o nome do Senhor. E nós vamos continuar adorando a esse Deus. O salmista, ele disse que a alma dele tinha sede pelo Senhor, que a sua vida era como uma terra seca, uma terra que está esturricada, que precisa de ser aguada. Que a nossa vida nessa noite possa se encher desse desejo de poder ter o Senhor na nossa vida através do seu Espírito enchendo, e que a nossa vida venha transbordar da existência desse Deus. Que você possa continuar adorando ao Senhor com essa canção, que diz que você possa ser um adorador por excelência. Um adorador por excelência, ele não adora só quando as coisas estão bem. Um adorador por excelência, ele adora o Senhor em todo o tempo. Ele adora nos dias de escassez, ele adora ao Senhor quando as coisas não vão bem, mas ele adora também quando tudo vai bem, porque ele deposita no seu dia a dia, na sua maneira de viver, ele deposita a sua confiança e a sua esperança no Deus que tudo vê, no Deus que tudo pode. Há um DNA de adorador na sua vida. Ao convite desta canção, glorifique ao Senhor. E se você veio preparado para dar ao Senhor seus dízimos, as suas ofertas, faça também nessa hora com alegria. Louve e exalte o seu Criador. Eu não posso me calar.
excelência, um adorador por excelência, quero ser. Amém, Senhor. Glória nós te damos nesta hora. Engrandecemos o teu nome, reconhecemos a tua grandeza, a tua soberania, nos alegramos diante da tua presença, pois o Senhor é o Deus da nossa vida, o Senhor é aquele que faz a diferença na nossa história, na nossa existência. Te louvo, Deus, por cada vida que entrou neste lugar, por cada vida que está aqui nesta noite, por cada vida que nesta hora nos acompanha pelas redes sociais. Que o Senhor, ó Deus, visite a cada um, que cada um sinta o toque do teu Espírito, que nós possamos ser adoradores verdadeiros, que adoram o Senhor em todo o tempo, em espírito e em verdade. Obrigado, Deus, porque nós nos alegramos na tua presença, pois o Senhor é o Deus que criou tudo e todas as coisas para o teu louvor. E nós te damos graças, porque nós temos a bênção, o privilégio de podermos reunirmos como igreja do Senhor, como povo adquirido pelo sangue do Cordeiro, e podermos juntos adorar e glorificar o nome do Senhor. Deus, obrigado por cada vida, por cada um, ó Deus, que tem dedicado a sua vida, que tem dedicado as suas ofertas, os seus dízimos. Que o Senhor venha suprir a necessidade da tua igreja, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um, e que teus filhos possam prosperar, e que eles sejam abençoados pelo Senhor, e assim possam ser servos abençoadores. Muito obrigado por tudo, que o Senhor continue falando ao nosso coração, através da ministração da tua palavra. Em nome de Jesus, nós te adoramos, nós engrandecemos o teu nome para todo sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Podeis assentar, igreja. Pastor, tem a palavra. Graça e paz. Amém, queridos? Que bom que você está aqui nesta noite. Nós estamos reunidos em adoração ao nosso Deus, e eu quero louvar a Ele por esta oportunidade. Você também que está sintonizado conosco através das redes sociais, que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, e que o Espírito Santo de Deus continue falando aos nossos corações através da sua palavra. Irmãos, antes de compartilhar da palavra de Deus, eu quero dizer aos irmãos que nós, como Igreja Batista, estamos neste mês de setembro cooperando com a campanha de missões nacionais. Esse é um trabalho a nível nacional, onde todas as igrejas que fazem parte da nossa denominação estão se envolvendo com este trabalho. Nós tivemos a alegria de, nesta semana, ter no nosso estado uma daquelas carretas que o pastor Fernando Brandão pôde testemunhar naquele vídeo que nós vimos no culto do domingo à noite. Uma carreta que visa o evangelismo e também o atendimento de pessoas, de crianças. Nós louvamos a Deus por recebê-los no nosso estado durante esses dias. A nossa oração é que a amada igreja continue cooperando com esse ministério. Teremos em todos os cultos a divulgação desta campanha, desejosos de que possamos fazer algo significativo durante esse tempo, quando o reino de Deus tem avançado, igrejas têm sido abertas,
missionários têm sido enviados para lugares onde a palavra de Deus ainda não foi divulgada. Que você possa orar, se envolver com esta campanha, que Deus use não apenas a nossa igreja aqui em Aparecida do Taboado, mas todas as igrejas batistas do nosso Brasil, para que juntos e unidos possamos fazer algo significativo na presença do nosso Deus. Amém, queridos? Abra comigo a sua Bíblia no livro dos Salmos. Hoje nós vamos começar uma meditação em um dos salmos mais conhecidos, mais lidos da Bíblia Sagrada, o Salmo de número 23. Salmo de número 23. Este é um salmo, meus irmãos, escrito pelo salmista Davi. Davi, que foi um rei, um poeta, um instrumento nas mãos de Deus, não apenas para governar a nação de Israel, mas um homem que tinha um coração muito sensível às coisas de Deus. Não sei se você sabe, mas grande parte dos salmos foram escritos pelo rei Davi. Alguns foram canções que eram entoadas no culto dos israelitas. E outros salmos são orações, testemunhos que Davi revela de experiências profundas que ele teve com Deus. O Salmo 23, queridos, ele é um salmo quando Davi fala do cuidado de Deus sobre a sua vida. E ele vai usar a figura de linguagem para se referir a Deus, num primeiro momento, como pastor. Mas num segundo momento, um detalhe que passa por vezes despercebido aos nossos olhos, é que Davi usa a figura de um anfitrião para falar deste cuidado que Deus tem sobre as nossas vidas. Acompanhe comigo a leitura e depois nós entraremos então no estudo deste texto da palavra de Deus. Assim diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Queridos irmãos, é interessante olharmos para esse texto da palavra de Deus e num primeiro momento nós observarmos a simplicidade de Davi. Davi está usando uma linguagem que todos da sua época entenderiam. Davi se apropria da figura de um pastor de ovelhas, de alguém que tem aquela rotina de cuidar de um rebanho de ovelhas, e ele coloca esta referência sobre a pessoa de Deus. E é importante lembrarmos, irmãos, que Davi ele foi pastor de ovelhas. A Bíblia diz que quando ele foi escolhido por Deus, quando o profeta Samuel unge Davi, ele estava na casa dos seus pais, cuidando das ovelhas. Então Davi, ele conhecia muito bem essa dinâmica da vida de um pastor de ovelhas. Ele sabia como é
cuidar de uma ovelha e quais são as tarefas que um pastor tem. Por exemplo, de guiar a ovelha. O pastor é aquele que leva a ovelha para o seu pasto. É o pastor quem tem a responsabilidade de prover um alimento saudável para o seu rebanho. Davi também sabia, queridos, que o pastor é aquele que leva as ovelhas para águas tranquilas, para águas que pudessem saciar a fome, a sede, e pastos que pudessem saciar a fome daquelas ovelhas. Mas Davi sabe também que um pastor de ovelhas precisa cuidar da ovelha diante dos seus inimigos. O pastor é quem protege a ovelha do lobo. O pastor é quem protege a ovelha do urso, animais de perigo daquela região. Davi sabe que esta é uma responsabilidade que pesa sobre ele. Ele também no versículo 4, ele diz: porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Aqui Davi está falando, queridos, daquela ferramenta que o pastor de ovelhas tem para conduzir o seu rebanho. O cajado, que é aquela ferramenta que tem uma espécie de uma curvatura na ponta, aonde o pastor por vezes tem que enganchar no pescoço da ovelha para tanto socorrê-la de alguns perigos, como também para orientá-la em alguns caminhos. O cajado, que serve tanto para afugentar os animais, mas como também para dar aquele leve toque de lado na ovelha, quando ela está caminhando aonde não deveria. Esta imagem, queridos, do pastor de ovelhas, nos ensina pelo menos duas lições a respeito do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Primeiro, esse texto nos ensina que Deus deseja guiar as nossas vidas. Não sei se você que está aqui nesta noite já experimentou na sua vida a direção de Deus. Não sei se você que está aqui nesta noite já esteve em uma situação difícil, que você não soubesse para que lado ir, ou que decisão tomar, e de repente Deus coloca uma palavra no seu coração, te levando a uma direção e a um propósito. O que Davi está dizendo no versículo 1 é que o Senhor é o nosso pastor, ou seja, Ele tem um desejo íntimo de guiar as nossas vidas. Talvez você esteja se perguntando: pastor, mas como isso acontece? Como é que Deus guia a minha vida? Como é que eu tenho que fazer para ouvir a voz de Deus? Primeira coisa, queridos, que nós precisamos entender é que Deus fala conosco através da sua palavra. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Todas as vezes que nós observamos a palavra de Deus e conduzimos as nossas vidas, os nossos negócios, o nosso casamento, o nosso namoro, o nosso relacionamento com as pessoas, o nosso dinheiro, o nosso trabalho, enfim, quando a gente leva a vida de acordo com a palavra de Deus, nós estamos deixando Deus nos guiar. Só há dois caminhos para nós, queridos. Um caminho aonde Deus nos guia, um caminho aonde a palavra de Deus nos conduz, ou o caminho do nosso coração. Ralph Niembur é um dos maiores escritores de livros de discipulado, 1 a 1 e também discipulado em grupo. Aliás, nós temos aqui na nossa igreja alguns materiais deste pastor e teólogo. Acho interessante, queridos, que ele, quando vai falar sobre a conversão de uma pessoa, ele desenha duas figuras. Uma pessoa com o coração convertido é aquela pessoa que tem Deus sentado no trono do seu coração.
E a outra pessoa que ainda não se converteu, ele desenha no seu material um coração com um trono, aonde aquela pessoa ainda está sentada no trono do seu coração. Ou seja, conversão a Jesus não é outra coisa, queridos, senão deixarmos que Ele guie as nossas vidas. É fazermos as nossas escolhas de acordo com a palavra de Deus. O grande desejo de Deus, queridos, não foi que a humanidade encontrasse o caminho do saber. O grande desejo de Deus não foi criar o homem e deixar que o homem construísse a sua filosofia de vida, os seus valores, os seus princípios, não. Deus nos deixou a sua palavra. Sabe por que a gente sofre tanto na vida? Sabe por que às vezes a gente dá murro na ponta de faca? Sabe por que às vezes nós trazemos para a nossa existência alguns desconfortos? Simplesmente, queridos, porque nós decidimos funcionar fora da palavra de Deus. Isso não tem a ver com religião. Isso tem a ver com sabedoria. Deus, que é o nosso Criador, Ele criou também a palavra de Deus para nos mostrar como devemos funcionar. É a mesma ideia de alguém que cria ou que constrói um eletrodoméstico. E junto com aquela construção, ele escreve também um manual. Você já parou para pensar nisso? Que todas as vezes que você compra um eletrodoméstico ou um aparelho eletrônico qualquer, um micro-ondas, uma televisão, uma geladeira, tudo aquilo que você compra vem com um manual de instrução, sim ou não? Não é verdade? E se você quiser ligar e usar aquele aparelho sem o manual de instrução, você pode. Mas a tendência de você fazer algo errado, a tendência de você não considerar algumas coisas importantes na utilização do seu aparelho é muito grande. A intenção, às vezes, de querer ser rápido e usar logo o aparelho, faz com que nós deixemos de lado o manual. Algumas pessoas dizem, pastor, é muito chato ler o manual. O manual é muito grande, mas é importante. O manual, queridos, ele nos mostra todas as opções e funções que aquele aparelho tem para nos oferecer. Mas o manual também nos mostra como nós podemos utilizar aquele aparelho para que a vida útil dele possa ter um longo tempo. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de ser feliz ou de ser prósperos em alguma área da nossa vida, porque nós não estamos seguindo o manual da palavra de Deus. O salmista Davi disse, o Senhor é o meu pastor, ou seja, Davi entendeu que Deus desejava conduzir a sua vida. Deus desejava guiar Davi pelos seus propósitos, pelos caminhos da sua palavra. Segundo lugar, queridos, ainda olhando para esta figura do pastor, esse texto nos ensina que Deus deseja nos satisfazer. Servir a Deus não é viver uma vida chata, uma vida de desprazeres. Deus não é um estraga-prazer. Não é que Deus proibiu tudo aquilo que é bom, muito pelo contrário. O salmista diz no versículo 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Meus irmãos, quem tem Deus como seu pastor, vive feliz. Quem tem Deus como seu pastor, não lhe falta alegria na alma. Não lhe falta satisfação espiritual. Assim como não lhe falta também satisfação emocional. A grande mentira de Satanás, meus irmãos, é colocar na cabeça das pessoas que servir a Deus é algo chato. A grande mentira de Satanás é que religião é o nosso grande estraga-prazer. E não é bem assim.
Muito pelo contrário. Quando nós entendemos os princípios da palavra de Deus, nós entendemos que tudo que Deus criou é bom. E tudo que Deus criou tem um tempo e uma forma de se concretizar nas nossas vidas. O que o diabo tenta fazer é adiantar as coisas. O que o diabo tenta fazer é colocar as coisas ao seu tempo e da sua forma. Mas tudo que nós temos para viver e experimentar na vida, foi Deus quem criou. Foi Deus quem confeccionou para o nosso prazer, para que nós possamos usufruir com sabedoria e com discernimento. Satanás, ele é o grande pervertor das coisas de Deus. A primeira coisa que ele coloca na cabeça dos nossos jovens é que servir a Deus é uma perca de tempo. A primeira coisa que ele coloca na cabeça dos nossos adolescentes é que estar na igreja é uma grande incoerência com a felicidade. Sabe, queridos, eu posso compartilhar um pouco com os irmãos a respeito disso. Eu sou um homem que teve o privilégio de ouvir as Sagradas Escrituras desde menino. E eu passei por todas as fases. Pela adolescência, pela juventude, passei pelos convites, passei pelas propostas, mas não me arrependo uma vírgula de ter procurado sempre viver de acordo com a vontade de Deus. Na minha vida espiritual, na minha vida emocional, na minha vida afetiva, sempre procurei olhar para o casamento como algo sagrado. Por isso eu me lembro que, desde jovem, eu orava por uma esposa, orava por uma família. Enquanto a sociedade está pregando esta mensagem que o que vale é curtir, enquanto a sociedade está pregando essa mensagem, se não der no primeiro relacionamento, tenta o segundo, tenta o terceiro. Se o casamento está ruim, assina o divórcio. Essas mensagens que a sociedade tem pregado, nunca, queridos, ganharam lugar no meu coração. Eu tive propostas, assim como todos os jovens têm, da bagunça, da farra, das drogas, do mundo da libertinagem. E graças a Deus, queridos, não por mim, mas pela graça de Deus, o mundo não me corrompeu. E hoje eu vejo como muitas coisas na minha vida foram conquistadas e foram presenteadas pela graça de Deus, por causa deste caminho. Quantas dores talvez eu evitei, quantos transtornos talvez eu não causei na vida da minha esposa, na vida da minha filha, que hoje tem 6 anos de idade. E eu posso dizer, querido, que vale a pena servir a Deus, vale a pena ser fiel aos princípios da palavra, porque isso nos satisfaz. Eu não sirvo a Deus por medo, e não sirvo a Deus também por um desejo de uma recompensa, mas eu sirvo a Deus porque eu vejo que os valores da sua palavra são valores nobres. Deixa eu dizer uma coisa para você, você jamais será uma pessoa plenamente feliz, se você não tiver Deus como Senhor da sua vida. Sabe esse vazio que talvez você tenha na alma? Sabe esse vazio que as pessoas dizem não preencher com nada? Não preencher com homens, não preencher com mulheres, não preencher com noitadas, não preencher com viagens, não preencher com dinheiro. Sabe esse vazio que não é preenchido com fama? Esse vazio que não é preenchido com comida, com bebida, com viagens? Este vazio que não é preenchido com as coisas do mundo, só poderá ser preenchido com a presença de Deus. John Stott dizia, queridos, que há um vazio no coração de todo ser humano, e este vazio é do tamanho exato de Deus. Søren Kierkegaard, um filósofo cristão, ele disse que todo ser humano
uma hora ou outra na sua vida, vai passar por um momento de angústia. E ele chama de essa angústia como uma angústia existencial com características espirituais. E Søren Kierkegaard diz que a única coisa que pode suprir esta angústia não é as coisas materiais, não é a religião, não é as virtudes morais ou as boas obras. Søren Kierkegaard diz que a única coisa que preenche é o salto da fé. É quando nós nos encontramos com Deus e deixamos que esse pastoreio dele seja algo verdadeiro nas nossas vidas. Sabe, queridos, o salmista Davi, ele nos ensina que Deus deseja, em primeiro lugar, nos guiar, mas em segundo lugar, ele deseja nos satisfazer. Veja o que diz o versículo 2: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Olhando para esse texto, queridos, nós percebemos que a partir do versículo 4, o salmista, ele muda a figura de linguagem de Deus como pastor, e ele começa a falar de Deus como anfitrião. Veja comigo o versículo 5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Hoje à noite, queridos, eu quero concluir a explanação desse texto, falando desta segunda figura, como Deus se manifesta nas nossas vidas, como aquele que prepara uma mesa na presença dos nossos adversários. Primeira coisa que Davi está nos ensinando aqui, é que Deus deseja estabelecer um relacionamento íntimo conosco. Eu não sei se você sabe, mas no Oriente Antigo, quando você convidava alguém para comer na sua casa, quando você convidava qualquer pessoa para uma refeição, você estava dizendo que aquela pessoa era muito íntima para você. Comer junto com um judeu, querido, é um gesto de intimidade profunda. E quando o salmista Davi coloca em Deus esta figura do anfitrião que prepara uma mesa e que convida você e eu para comermos com ele, Davi está dizendo: olha, Deus quer ter intimidade com você. Deus não quer ser apenas o seu dono, o seu guia, mas Ele quer ser o seu amigo. Ele quer se relacionar com você. Ele quer ter intimidade contigo. É interessante que comer junto com uma pessoa, na cultura judaica, não era um gesto de intimidade qualquer, mas era o gesto da mais alta intimidade na cultura judaica. Deus, queridos, deseja se relacionar conosco. Pastor, o que me impede de relacionar com Deus? Tiago capítulo 4. Veja comigo o que diz esse texto da palavra de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 8. A Bíblia diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Irmãos, a única coisa que pode nos impedir de relacionar com Deus é o nosso pecado. Por isso que quando a gente está em pecado, o nosso coração fica tão frio para as coisas de Deus. Por isso, meus irmãos, que quando nós estamos em pecado, a gente não quer ler a palavra, a gente não quer orar e ouvir sobre as coisas de Deus, ao invés de nos dar prazer e satisfação, por vezes, acaba por nos incomodar. O salmista, no Salmo 63, versículo 1,
Ele diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada Te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne Te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Você tem sede de Deus? Você tem vontade de ter experiências sobrenaturais com Deus, com o seu Criador? A Bíblia diz em João capítulo 17, versículo 22, dei-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um, disse Jesus, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes, e os amastes como igualmente amastes a mim. O grande desejo de Deus, queridos, foi sempre gerar uma unidade no corpo de Cristo, que é a igreja. Mas que esta unidade da igreja também fosse uma unidade para com Ele. O salmista também nos ensina que Deus quer que o sirvamos não movidos pelo medo, mas pela gratidão e com o espírito de solidariedade. Veja o que diz o versículo 5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários e unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Aqui, queridos, precisamos entender mais um costume oriental. Quando você era convidado para jantar na casa de alguém, e esta pessoa ungia a sua cabeça com óleo, ela estava mostrando que você era um convidado de honra, que você era alguém importante para ela. Isso me faz lembrar quando Jesus foi convidado para jantar na casa dos fariseus, e os fariseus não lavaram seus pés, não ungiram a sua cabeça, e não lhe deram nenhum beijo, que era costume naquela época. Mas veio aquela mulher e ela quebrou um vaso de alabastro, diz a palavra, e ela ungiu os pés de Jesus. E Jesus valorizou o gesto daquela mulher como um gesto de honra, um gesto de amor, de carinho e de valorização. O que Davi está dizendo, queridos, é que Deus não apenas nos convida para um relacionamento íntimo com Ele, mas Ele nos recebe bem. Ele unge a nossa cabeça, Ele nos valoriza, Ele nos coloca numa posição de honra. Não precisamos ter medo dEle. Não precisamos tratá-lo como se Ele fosse nos castigar, não. Por isso que João capítulo 4, aliás, 1 João capítulo 4, versículo 18, a Bíblia diz assim: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Você tem medo de Deus? Será que você ainda o serve por medo de uma punição futura ou de um castigo presente? Não é assim, queridos, que Deus se manifesta no Salmo. O Deus dos Salmos é um Deus que quer se relacionar conosco, é um Deus que demonstra o seu amor, pois Ele nos unge, demonstrando a sua aceitação. 1 João capítulo 4, versículo 19, a Bíblia diz assim: nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Você tem amado a Deus? Sabe, meus irmãos, uma das coisas que nos impede de amar a Deus é quando nós ainda não compreendemos o seu amor por nós. Quando a gente não medita na obra da cruz, ou na própria obra da criação, quando a gente não consegue desfrutar deste amor que Deus tem pelas nossas vidas, dificilmente a gente vai amar a Deus. Se a gente não consegue meditar no que Deus fez por nós, e em tudo que Ele tem colocado sobre as nossas mãos, dificilmente nós seremos gratos, e dificilmente nós dedicaremos a Ele o melhor da nossa existência. Por isso que a terceira lição que Davi nos ensina neste salmo é que os nossos inimigos não podem intervir na nossa relação com Deus. Veja o que diz o versículo 5:
Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. O que o salmista está dizendo aqui, queridos? Eu não preciso ter medo daqueles que são contra a minha vida. Esta mesa, esse banquete, esta intimidade com Deus é diante dos meus adversários, ou seja, Deus não expulsa os adversários das nossas vidas. Deus não nos coloca numa estufa, numa redoma de vidro, muito pelo contrário. Ele prepara um ambiente de intimidade com Ele, de comunhão, justamente na presença dos nossos adversários. E para que você não fique pensando num adversário de carne e osso, num adversário com nome, num adversário com CPF, com identidade, a Bíblia, quando vai falar de adversário, ela não está falando do sogro, da sogra, né, do inimigo lá do trabalho, do cunhado, não, do cônjuge, adversário espiritual, queridos. Adversário espiritual. Em Efésios capítulo número 6, versículo 10, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades que habitam nas regiões celestes. Os seus inimigos não são as pessoas. Aliás, inimigos pessoas, inimigos de carne e osso, a Bíblia diz que nós devemos amá-los. E nós devemos orar por eles. E sabe o mal que eles fazem para você? A Bíblia diz que você deve pagar este mal com o bem. Quando o seu inimigo te persegue, quando o seu inimigo te levanta uma calúnia, você não deve confrontá-lo. Você não deve praticar a justiça com as suas próprias mãos, não. A Bíblia diz que você deve amá-lo, que você deve orar por ele, e que você deve deixá-lo nas mãos de Deus, pois a justiça vem do Senhor. Sabe, queridos, o salmista tinha essa consciência, de que a sua intimidade com Deus, de que a sua comunhão com o seu Criador, não ausentaria da sua vida os inimigos. E aqui eu concluo, queridos, dizendo a você, que Davi teve muitos inimigos mesmo. Aliás, alguns de carne e osso, como o próprio rei Saul. A Bíblia diz que Saul perseguia Davi e ele tentava matar Davi. Por quê? Porque Davi era mau? Porque Davi era um traidor? Não. Porque Davi se destacava. E a Bíblia diz que Saul teve inveja de Davi. E Davi, queridos, honrava Saul em tudo. Mas Saul tentou matá-lo por várias vezes. Numa ocasião, Davi, para mostrar essa devoção a Saul, ele entra na caverna quando Saul está dormindo com os seus soldados, e ele corta um pedaço da capa de Saul, com a sua espada. E depois ele mostra aquela capa para Saul, dizendo: olha, Saul, isso aqui é prova da minha fidelidade, eu não tenho nada contra você, está vendo, eu tive a oportunidade, se quisesse, de ofendê-lo, mas isso que eu fiz prova para você que mesmo tendo a oportunidade de te pegar desprevenido, eu não fiz, porque eu te honro, eu te considero. E mesmo assim, queridos, Saul perseguiu Davi por até o final do seu reinado, por todos os dias, desde o dia com que os seus olhos começaram a olhar para Davi com inveja e com indiferença. Até a amizade de Davi com Jonatas, que era filho de Saul, foi prejudicada. Davi teve que fugir, viver pelas cavernas. Mas ele nos dá um exemplo de um homem segundo o coração de Deus. E não apenas esses inimigos, mas Davi teve inimigos de outra natureza, como os filisteus, como outras nações que circundavam a nação de Israel. Mas o maior inimigo da vida de Davi era de ordem espiritual. No Novo Testamento, queridos, nós entendemos esta palavra quando Paulo, em Efésios capítulo 6, versículo 10 e 12, nos diz que a nossa batalha é contra principados e potestades, e ele vai falar na sequência da nossa armadura espiritual.
Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Neste momento, nós vamos encerrar lendo esse texto da palavra de Deus, Efésios capítulo 6, versículo 10. O apóstolo Paulo diz assim: quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho. Amém, queridos? E Paulo está escrevendo esse texto debaixo de muita perseguição. No versículo 20 ele diz: pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre em fazê-lo. Queridos, Paulo enfrentou problemas de prisões, Paulo enfrentou problema com o Império Romano, com a política daquela época. E como ele agiu? Agiu como um servo de Deus, e não como um mero ativista político. Eu quero encerrar a palavra de hoje à noite, levando os irmãos a pensarem no que o nosso Brasil está vivendo nos últimos dias. Dia 7 de setembro, nós comemoramos a independência do nosso Brasil, a nossa liberdade. E nós vimos que as manifestações aconteceram, e graças a Deus, em grande grau, de forma pacífica. Mas qual é o problema, queridos? É que as coisas não param aí. Quem tem um pouquinho de discernimento espiritual, ao olhar para essa situação, sabe que ela terá muitos outros desdobramentos. Aqui eu não quero entrar no mérito de ideologia política de esquerda ou de direita. Mas o que aconteceu no dia 7 de setembro, e não só o que aconteceu, mas a forma com que aconteceu, as declarações que foram feitas, e o que ainda está por vir, pode gerar um grande colapso na nossa sociedade e na nossa nação. Aliás, já tem gerado. Talvez você, graças a Deus, não tenha percebido ainda o impacto. E a minha questão é: como o povo de Deus deve se envolver com isso? Primeiro, queridos, orando, intercedendo, mas também tomando uma posição. Mas não se esquecendo que esta disputa, que isto que opera sobre a nossa nação é de nível espiritual e não apenas de nível carnal. Os políticos não sabem disso. Alguns até usam o nome de Deus sem entender bolhufas da Bíblia. Alguns até usam o público evangélico sem pastores, estão lá, alguns não porque temem a palavra de Deus, mas porque querem se beneficiar de ambos os lados. Tem pastor na direita, tem pastor na esquerda, sempre foi assim.
Há teologias que defendem os dois lados. Eu não quero entrar nessa questão. Mas tem uma ação espiritual, queridos, que tenta perverter o olhar da sociedade. E como deve ser a nossa batalha? Se ela não for espiritual, se ela não for com a ótica da fé, nós poderemos ser levados pelas ideologias deste mundo e não cumprirmos o nosso papel como igreja. Aonde estaria Jesus num momento como esse? Ah, pastor, mas temos que tomar um lado. Qual é o lado que Jesus tomaria? De que lado Jesus estava? Da religião judaica ou do lado dos romanos? De que lado Jesus estava? Dos zelotes? Porque haviam grupos políticos na época de Jesus. Haviam os zelotes que pegavam em armas e eles diziam que tinham que conquistar a paz a todo custo, zelavam pela Bíblia Sagrada. Havia os essênios, que era um grupo que foram morar na região do Mar Morto, dizendo que o povo de Deus não podia se misturar. Havia os fariseus, que eram uma seita religiosa, de muito estudo da palavra. Havia os saduceus, que eram homens intelectuais, que serviam a Deus no templo. Haviam grupos religiosos. Haviam pessoas que tentavam harmonizar política com religião. E a pergunta é, de que lado Jesus ficou? Em que passeata Jesus entrou? Que nome? É um tempo, queridos, da igreja discernir o reino e perceber o que é a mensagem do reino, aonde ela está e como ela tem que ser defendida. Uma igreja que não entendeu que a batalha é espiritual, ela vai se envolver com coisas carnais e às vezes ser massa de manobra na mão de político e deixar a oportunidade de ser um instrumento nas mãos de Deus. Quero encerrar este culto dizendo a você, ore pelo nosso Brasil. Ore pelos nossos governantes, para que Deus dê sabedoria a eles. Para que Deus dê discernimento. Para que Deus quebre todo o jugo das trevas que há sobre a nossa história. Para que Deus nos dê um tempo de paz. Para que Deus nos dê um tempo, queridos, de bonança, onde a nossa nação possa crescer e avançar na direção daquilo que Deus tem preparado para nós. Ore, ore para que o caos não se instale nesta terra, para que aquilo que tem sido desejo daqueles que são da filosofia, que quanto pior, melhor, ore para que esses intentos sejam rompidos, para que as artimanhas das trevas não prevaleçam sobre a história da nossa nação, mas que a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, possa se cumprir sobre nós. Amém, queridos? Convido você a se colocar de pé, e a equipe de louvor vai estar aqui à frente. Nós vamos adorar a Deus com mais uma canção. Depois nós vamos orar pelas nossas vidas, orar pelo nosso país. Vamos clamar a bênção de Deus, esse cuidado do bom pastor, que nos protege, que nos guia. Esse pastor que quer ter um relacionamento íntimo conosco, que quer que nós o sirvamos não por medo, mas por gratidão a tudo aquilo que Ele já fez por nós. Feche teus olhos, você que pode. Baixe sua cabeça, se é algo que você deseja colocar diante do altar de Deus, fale com Ele. Depois eu quero orar por você. Já não quero ser igual.
Senhor Deus, bendito Pai, nós estamos aqui nesta noite, ó Deus, e queremos abrir o nosso coração na presença do Senhor, pois como acabamos de cantar, nós necessitamos de Ti, e nós precisamos, Pai, da Tua direção, precisamos, Pai, do conforto do Senhor sobre as nossas vidas, do Teu cuidado, pois sabemos, Pai, que para a Tua glória nós fomos criados, e sem Ti, ó Deus, nós não podemos viver, sem a Tua presença, Pai, nós não somos nada, não há alegria na nossa alma, não há satisfação no nosso coração, fora da presença do Senhor. Por isso, Pai, nós clamamos para que o Senhor possa conduzir as nossas vidas, como homens, como mulheres, conduzir as nossas vidas, Pai, como maridos, como esposas, como filhos, como pessoas de bem, Pai, nesta sociedade que está mergulhada nas trevas, essa sociedade que está mergulhada na corrupção, e buscando apenas os seus próprios interesses, estribada nos seus valores corruptos e perversos, totalmente avessos à palavra do Senhor. Pai, oramos pelo nosso povo brasileiro, oramos, Pai, pelas nossas instituições de poder político. Pai, que o Senhor tenha misericórdia do futuro desta nação, que o Senhor dê aos nossos governantes, a cada setor, Pai, de poder e de governo do nosso país, a sabedoria, o discernimento, para que eles possam se pronunciar e se comportar de uma maneira, Pai, que traga progresso e paz e esperança para a nossa nação. Pai, livra-nos da guerra, livra-nos, ó Deus, da morte, livra-nos, ó Deus, da pobreza, da injustiça social, livra-nos, ó Deus, dos valores mundanos que mentes perversas querem impor sobre nós. Pai, levanta uma igreja que ama a Tua palavra, levanta uma igreja com a visão espiritual, para que possamos confrontar o nosso maior inimigo, que não são os homens, mas que são aqueles que agem por trás das instituições, aqueles, ó Deus, que agem por trás das pessoas, trazendo cegueira, trazendo miopia espiritual, e trazendo, ó Deus, o conflito, a guerra, a bagunça, a anarquia. Deus, tem de misericórdia da nossa nação, dá, ó Deus, aos nossos governantes o espírito de unidade, o espírito, ó Deus, de entendimento, para que eles, respeitando e cumprindo com as leis que estão inseridas na nossa Constituição, possam trabalhar pelo bem do nosso povo, e possam agir, ó Deus, com discernimento, para que o caos e a tragédia não se instale sobre nós. Pai, abençoa cada vida que está aqui, leva, meu Deus, cada família, cada vida em paz para os seus lares. Abençoa, Pai, aqueles que estão também conosco através das redes sociais. Que o Senhor estenda a Tua mão de graça, que o Senhor estenda a Tua mão de poder, dando a nós um restante de semana abençoado, de alegrias e de vitórias na Tua presença. Pai, que o Senhor seja realmente o bom pastor das nossas vidas. Guia-nos, ó Deus, pelos caminhos da Tua palavra, satisfaz a nossa alma e cuida, ó Pai, daquilo que nós temos colocado diante do Senhor nesta noite, que é as nossas vidas, a nossa família e também o nosso país. Assim nós oramos, te agradecendo por tudo que o Senhor tem feito por nós e por tudo que o Senhor ainda há de fazer, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, agradecer, meus irmãos, por mais este culto que nós tivemos a oportunidade de realizar. Que Deus te abençoe, que Deus te leve em paz
para o seu lar agora e que Ele nos dê um restante de semana realmente abençoado na sua presença. Baixe sua cabeça e assim, com oração silenciosa, nós queremos encerrar o culto desta noite.